Queria tentar hoje falar com vocês sobre essas coisas todas. Inevitavelmente, eu vou ter que falar um pouco do Ernesto, de algumas coisas que ele fez, de algumas coisas que ele pensa, mas isso não é importante. O importante é que a gente consiga falar sobre tudo dessas questões que a exposição levanta, que apontam para a forma como nos relacionamos e percebemos o tempo, a forma como nos relacionamos e percebemos a nós mesmos e o outro, né? E tudo isso a partir de uma prática específica, né? É importante também entender isso, né? Que as coisas não existem em si, né? Elas acontecem a partir de um fazer específico, né? Não existe um entendimento teórico, uma percepção teórica ou universal das coisas. Cada um de nós encontra num fazer específico a sua oportunidade, a sua possibilidade de ter contato com essas profundidades. É sempre através de um fazer que essa vivência se dá, né? E trouxe algumas coisas que eu também acho esses encontros são interessantes para a gente se expor um pouco, mostrar umas coisas engraçadas e trouxe algumas coisas antigas para vocês verem, também para tornar bastante, vamos dizer, palpável. Isso que a gente chama de processo, quer dizer, desenvolvimento. As coisas não nascem já prontas, né? Você olha essa exposição, independente do nível de pintura que vocês encontram aí, julguem, isso tudo não aconteceu do dia para a noite. Isso é fruto de muita prática, né? E como eu considero também tudo isso que está sendo exposto como só um começo de uma coisa, né? É por isso que eu vou mostrar as coisas para vocês. Acho que a nossa conversa tem que partir um pouco dessa premissa. Tudo isso é experiência, investigação, não tem nada fechado aí, né? Não é o fim de um percurso, mas é mais próximo do começo de um percurso, né? É a primeira vez que a gente está tendo a oportunidade de mostrar um trabalho que a gente faz há pouquíssimo tempo. A primeira pintura eu estava vendo aqui de 2008, 10 anos atrás, que não é nada para um pintor. É um pouco a vontade de compartilhar com vocês essa dificuldade, né, que é a pintura, né? E por isso também a importância do ateliê, quer dizer, mostrar sem mistificação que as coisas são difíceis mesmo e está todo mundo tentando fazer alguma coisa com isso, né? E se expondo, né? Porque é o que a gente pode fazer, né? Então, nesse sentido, eu lembrei de trazer para vocês a primeira xilogravura que eu fiz no primeiro ano de faculdade, que eu acho que é 86, né? Foi a primeira que até então eu fazia desenho com lápis, nanquim, essas coisas. Nunca tinha feito nenhuma gravura. Fui descobrir a gravura na faculdade com esse mestre ao qual me referi, que é o Evandro Carlos Jardim, e essa foi a primeira gravura que eu fiz, que olha só, é um retrato, é um autorretrato, né? Feito a muito custo, eu era tão ignorante na coisa que eu peguei a madeira mais dura que existe, né? E mais fibrosa, que é um IP, que é muito usado para fazer piso no chão, justamente porque é duríssimo e quebrei pelo menos umas 2 pontas de faca tentando fazer essa gravura, né? Depois eu aprendi que usar outras madeiras.
Mas é interessante essas coisas, né? Porque a gente, sem se dar conta, percebe que a gente sempre fez a mesma coisa, né? A gente não está sempre fazendo a mesma coisa, dizendo as mesmas coisas, né? E o que vai acontecendo é que você vai olhando para essas coisas de diferentes pontos de vista, vai aprofundando a percepção dessa coisa, né? No fundo, a coisa sempre esteve ali, né? Então essa foi a primeira gravura, e alguns anos depois eu já estava fazendo uma gravura desse tipo. Essa gravura ainda era estudante, foi um retrato do meu avô, que ainda era vivo nessa época, eu ainda estava na graduação. Com essa gravura eu ganhei um prêmio na Mostra de Gravura de Curitiba, que era uma bienal de gravura importante na época, com a Maria Bonomi, com todo esse pessoal que participava do júri e tal. E foi também um grande estímulo para mim na época, porque estava começando, e a parte do prêmio era fazer uma individual no ano seguinte nesse museu. Então foi muito estimulante para mim. E vocês veem de novo é o retrato, né? Essa aqui já foi alguns anos depois, em 95. Essa aqui já estava formado, já tinha terminado a graduação, estava fazendo mestrado, e também tem um pouco tem essa relação com o retrato, né? O meu trabalho durante muito tempo foi com a gravura mesmo, né? Gravura em madeira, gravura em metal, desenho. E a pintura sempre aconteceu de uma forma muito isolada, assim, de vez em quando eu pegava para fazer alguma coisa, mas eu nunca havia me dedicado mesmo à pintura, né? Por isso que eu falava, uma coisa muito recente. Então, em 2008, eu comecei a fazer um trabalho em gravura para uma biblioteca pública lá em São Paulo, que é a Biblioteca Belmonte, que fica ali próximo ao Largo 13, em Santo Amaro. E a minha ideia era fazer um painel que estava destinado ao saguão de entrada da biblioteca, continua lá até hoje, com retratos das pessoas que trabalhavam na rua, frequentavam ali a região em torno da biblioteca, porque essa biblioteca ela é uma biblioteca destinada à arte popular. Lá, acho que foi na administração do Kassab que algumas bibliotecas municipais passaram a ser temáticas. Então, uma dedicada à poesia, outra à cultura popular, outra ao teatro, né? E essa é uma biblioteca dedicada à cultura popular. E eu trabalhando ali, porque a gente trabalhou em toda a reconfiguração da biblioteca, eu trabalhando ali comecei a me dar conta que o popular ali não entrava na biblioteca. Era tema, mas não era... Né, o popular eu raramente eu via ali dentro da biblioteca. Eu falei, puxa, a gente precisa propor alguma coisa que seja uma espécie de convite para essas pessoas que estão aí na rua entrarem na biblioteca. Então esse painel foi uma espécie de convite simbólico para essas pessoas que estavam trabalhando ali no entorno a frequentar a biblioteca. Então eu saía com esse pedaço de madeira na mão e abordava as pessoas na rua e perguntava se elas queriam posar para um retrato que eu ia depois gravar, transformar no filme, e ia ficar permanentemente na parede da biblioteca, né? E foi incrível a receptividade das pessoas. Muitas tiveram a generosidade de posar para mim ali no meio da rua por algum tempo. E aí você vivencia uma das situações mais incríveis que um artista pode vivenciar, a meu ver, que é as coisas do artista de rua, né? O artista popular, né? Que você começa a desenhar ali, e de repente quando você vê tem uma rodinha em volta de você, né? Aquela coisa de engolidor de faca, né? E aí as pessoas começam a comentar, a fazer pedidos, né, ou a fazer sugestões, né,
E realmente é uma situação de trabalho maravilhosa, assim, né? Então a gente sempre acreditou muito nessas coisas, assim, né? Quando você tem um trabalho, você tem um objetivo, assim, que é inclusivo, né? Você produz uma redoma, assim, de proteção, de bem-querer, de bem-aventurança, né? Que faz essas coisas acontecerem dessa forma, né? Mas eu estou falando tudo isso porque esse projeto com essas gravuras foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar a cor na gravura, né? Comecei a trabalhar com a cor e tal. Eu trouxe algumas, ainda se vê que é uma coisa às vezes muito uma cor, né? Esse aqui era um sujeito, por exemplo, que ficava vendendo ouro, sabe, compra ouro, vende, sabe aquela placa de compra o ouro. Tinha muito disso, esse menino também fazia essa mesma coisa. Esse menino foi engraçado, porque ele era magro, assim, trabalhava na rua com esse negócio de... Tinha muito esses bancos que emprestam dinheiro, então a pessoa ficava na rua, assim, tentando pegar um cliente, assim, né? E aí depois que eu demorei meses para gravar essas placas todas, imprimir e tal. Aí quando foi a abertura, que eu fui atrás das pessoas, que a gente fez um empréstimo, então eu fui atrás para convidar as pessoas para a exposição. Já tinha avisado, mas fui tentar encontrar, né? Aí ele já estava trabalhando de chefe de uma loja que era, sabe, aquela pessoa que controla se ninguém está roubando, nada. Então ficar ali na porta... Normalmente tem uma escada, o cara fica em cima de uma escada olhando assim e tal. Ele já estava mais gordo, assim. Então... Esse outro senhor também, ó. Também estava... Nesse trabalho a gente conheceu dois emboladores que ficavam ali, que eram artistas de rua também, e que a gente na abertura chamou para fazer uma apresentação bem da biblioteca, né? Foi muito legal. Mas foi só um, o outro nesse meio tempo tinha virado evangélico e não podia mais fazer. As coisas são dinâmicas. Na rua as coisas são bem dinâmicas. Esse outro também. Então nessa época eu comecei a trabalhar com a cor na gravura. Isso me despertou o interesse pela pintura novamente, né? E nessa mesma época eu comecei a fazer minhas primeiras experiências assim com pintura. E tinha um amigo que já pintava há muito tempo, desde os 15 anos. É um cara que desde muito cedo escolheu isso, né, como principal forma de expressão. Mas era próximo da gente, porque eu já tinha convidado ele para dar cursos lá no Ateliê Piratininga, que eu coordenava e tal, que é o Rodrigo Cunha. E uma vez eu acompanhei o Rodrigo numa sessão que ele ia pintar uma amiga, e eu fui junto e enquanto ele pintava essa pessoa, eu fazia um retrato dele, né? E eu trouxe aqui essa primeira pinturinha, né? Que eu acho que é a primeira pintura e a única da história da arte que tem um retrato sem nariz. E não é porque eu quis fazer assim, é porque não coube mesmo. Mas por acaso criou uma obra originalíssima. Eu acho que é a única da história da arte. O retrato de perfil em que o nariz não aparece. E desde lá a gente está nessa dificuldade aí, tentando fazer alguma coisa com isso, né? Que o negócio é muito difícil. Acho que a pintura do retrato é a coisa mais difícil que tem, né? Porque você, quando resolve pintar uma cabeça humana, você está pintando junto com Rembrandt, com Velázquez, com Rafael, com Leonardo da Vinci, com Cézanne, com Matisse, com
todas essas pessoas, né? Isso é maravilhoso porque você tem uma família maravilhosa para conversar, mas ao mesmo tempo, cara, o que não foi feito, né, em termos de retratos, né? E quando a gente pensa nas obras de arte humana mais, né, conhecidas, né, mais famosas, né, a gente de repente se dá conta que são retratos sempre, né? Às vezes retratos em grupo, né, como Las Meninas do Velázquez ou a Ronda Noturna do Rembrandt, né? Mas só falar na Mona Lisa, né, não precisa falar mais nada, né? Quer dizer, eu acho que talvez é a pintura mais famosa, né? Assim, você vai em qualquer praça, em qualquer mercado, e você leva uma reprodução da Mona Lisa. Acho que a maior parte das pessoas vai saber, né? Vai reconhecendo aquilo, uma pintura. Então, existe um grau de exigência em relação ao retrato altíssimo. E nessa questão, todo mundo é crítico de arte, né? Porque se você pinta uma cadeira, mais ou menos assim, ou um vaso de planta, um cachorro, ninguém vai reparar, né? Mas você faz um retrato de alguém, essa pessoa, o primeiro crítico de arte é o retratado, né? Qualquer coisinha fora do lugar, né? Qualquer coisa que não corresponde, enfim, à imagem que a pessoa tem de si, já põe tudo a perder, né? Quer dizer, o grau de exigência, assim, a relação que nós temos com o rosto humano é de tal acuidade, de tal detalhamento, que a gente não tem consciência até começar a mexer com essas coisas. Todo mundo é especialista em rosto humano, né? Mas não é especialista em cachorro, em cadeira, em árvore, né? Então, convencer alguém, né, através da pintura, quando você pinta um rosto, é um negócio, acho que é a coisa mais difícil que tem mesmo na arte, é isso. E como eu aprendi no meu treinamento de Kung Fu, né, fiz muitos anos, treinei Kung Fu, e o mestre falava assim: tem que começar do mais difícil, porque o mais difícil é o que você vai demorar mais tempo para aprender, então tem que começar logo. Né? A escola é louca, né? Que a escola normalmente é o contrário, né? Olha só que confusão, né? Pensa, não, primeiro faz o facinho para depois fazer o difícil, né? Aí nunca dá tempo de chegar no difícil, né? Mas esse pessoal que já está há uns milhares de anos há mais tempo assim ensinando, né, o pessoal dessas artes, eles têm só uma experiência de alguns milhares de anos, né? Eles perceberam que é o contrário, quer dizer, você tem que começar pelo mais difícil, né? Só que o mais difícil, porque não é que não é que o mais difícil é inacessível. Você oferece a oportunidade do sujeito praticar o mais difícil, é claro que ele vai chegar até onde ele pode com aquilo, né? E aí o aprendizado é um processo de aprofundamento, não é um processo de substituição de uma coisa pela outra, né? De fragmentação, né? Mas na verdade você só vai aprofundando aquilo que você começou a fazer lá atrás, né? E isso funciona, né? Em artes marciais tem que funcionar, porque é muito fácil saber se funciona ou não. Ou você apara o golpe ou você leva na cara, né? Então essa coisa de entregar o trabalhinho no final do semestre, assim, fazer prova, né? Assim dá para enrolar, né? Mas quando você está lutando, não tem como enrolar, né? O professor, ou você apanha ou você não apanha, não tem. Então essas coisas a gente sempre tentou trazer para a prática, porque o lugar do artista é o lugar da prática. Isso também é uma outra coisa que eu gostaria de frisar aqui na nossa conversa,
porque de repente o artista começa a se meter com filosofia, com política, com história, com todo um discurso, né? E às vezes nem faz, manda alguém fazer, né? E eu não vou falar disso porque acho que cada um entende o que é mais válido para si mesmo, mas pessoalmente a arte sempre esteve associada ao fazer artesanal. Quer dizer, a arte e a artesania para mim sempre andaram juntas. Por quê? Porque sempre entendi a arte como uma possibilidade, uma oportunidade para o meu próprio desenvolvimento. É no fazer, é no trabalho, é que você tem a oportunidade de se desenvolver. Você não está fazendo para o outro, para mostrar para o outro. A primeira função do fazer é fazer para si mesmo, para produzir esse trabalho interior do qual eu falava, né? Então, né, sob essa perspectiva, não faz o menor sentido você transferir para um outro o fazer, né? Porque você não está aprendendo nada com isso. É justamente quando você próprio está fazendo é que esse desenvolvimento se produz, né? E como acredito que o fazer artístico é um caminho para o autodesenvolvimento, sempre busquei me envolver diretamente com todas essas etapas, né? E sempre com esse espírito do aprendiz, do estudante, né? E é um pouco esse espírito que a gente tentou compartilhar um pouco com vocês isso tudo que a gente está fazendo, né? Se vocês entram ali na primeira sala, vocês veem que tem aqueles painéis que estão encostados na parede com as pinturas esticadas, só com grama e tal. É exatamente a situação que vocês vão encontrar se vocês forem no meu ateliê, né? É a mesma situação. Não é um momento assim que você vai coroar a finalização de um processo, mas na verdade compartilhar um aprendizado que está em curso ainda, né? E esse entendimento ele se radicalizou a tal ponto no nosso caso que mesmo a ideia de dar aula, de ensinar alguém se transformou profundamente. Alguns anos atrás eu dava aula em universidades, em faculdades, em ateliês, né? Sempre tive um amor muito grande por essa profissão, né? Quando era criança, o meu herói assim era aquele, para mim assim, a figura heróica assim, uma das que me cativava quando criança era aquele personagem que o Sidney Poitier fez naquele filme Ao Mestre com Carinho. Você já viu esse filme? Um filme inglês dos anos 60, né? Não era o cara que lutava com espada, o super-herói que batia em todo mundo, mas era aquele professor que era capaz de, enfim, ajudar aquela meninada lá a encontrar o caminho delas, de cada um, né? E então sempre encarei essa atividade do professor como uma grande aventura, como uma coisa como essa mágica da aventura mesmo, assim, né? E não como uma profissão, né? Que você vai lá para, né? Eu vejo muitos colegas às vezes se aproximam da docência porque precisam de uma fonte de, sei lá, um rendimento assim para sobreviver, porque não consegue sobreviver só como artista, né? Então se aproxima da docência para ter um salário, alguma coisa, né? O que é também, enfim, correto. As pessoas precisam ter esses recursos para viver. Não acho errado isso, mas para mim nunca foi o que me motivou. Sempre realmente tive um encantamento com essa possibilidade, assim, de você trabalhar com essa coisa nascente, assim, com essa coisa difícil, né?
e se envolver com isso. Então, dei aula há muitos anos assim, nessas instituições, dentro dessas estruturas mais convencionais. É claro que sempre de uma forma totalmente não convencional, né? Mas realmente chegou num ponto assim que o que a gente tinha vontade de fazer não cabia mais na instituição, né? Porque depois de um tempo dando aula assim, você começa a se dar conta que você não sabe nada, né? Você não sabe coisa nenhuma, assim. E apesar de o tempo todo que eu dei aula, eu sempre mantive a prática no ateliê, sempre fiz 3 jornadas, né? De manhã, tarde, de noite, sempre, nunca abandonei o ateliê e o trabalho. Mas chegou um ponto em que eu sentia que eu não sabia nada, né? Que eu precisava aprender melhor as coisas, assim, né? Como é que eu podia ajudar alguém, ensinar alguém, se eu mesmo não sabia nada, assim? Então, eu rompi mesmo, pedi demissão de todos esses trabalhos e fui me dedicar a aprender integralmente, assim, 100% do tempo, me dedicar a aprender alguma coisa. E aí eu descobri que você pode aprender junto, né? A gente pode aprender junto com o outro. E aí eu comecei a perceber que a docência, ela não se opõe quer dizer, o aprendiz e o professor estão juntos, né? Assim, você pode, no teu processo de aprender, ajudar o outro também a aprender, né? Não porque você se desloca para o lugar do outro, mas a sua própria investigação, o seu próprio processo de aprendizado estimula o outro também a produzir o seu próprio processo de aprendizado, né? E foi isso que a gente teve a sorte de experimentar pela primeira vez na Unicamp, quando fui convidado para fazer a residência artística lá no Estúdio de Arte, em 2011, e que é a razão pela qual eu estou aqui, moro aqui em Campinas, tal, porque a gente veio para fazer esse trabalho. Oportunidade na qual a gente conseguiu estabelecer um ateliê livre dentro da escola, em que a única premissa era essa, trabalho. É um ateliê totalmente aberto para quem quiser trabalhar. E ali eu estava fazendo um trabalho. Então as pessoas que quisessem se aproximar desse trabalho que eu estava fazendo podiam partilhar dessa experiência. As pessoas que quisessem fazer outro trabalho também podiam enfim, fazer. E dessa forma a gente realmente conseguiu perceber que a pesquisa e a docência são uma coisa integrada. Quer dizer, se você se afasta da pesquisa para ensinar, alguma coisa essencial se perdeu. Porque o que produz a chama da docência é essa conexão com a pesquisa, né? É triste ver na universidade, às vezes, essa separação, né? Quer dizer, o professor pesquisa, depois ele vai lá e ensina o que ele pesquisou, né? E cabe ao estudante fazer uma coisa que é meio café com leite, assim, né? Agora você pode pensar em estabelecer um grande campo de pesquisa, em que pessoas mais experientes, menos experientes ou com diversas experiências estejam juntas trabalhando, né? E só que aquilo que está sendo feito é para valer, não é faz de conta, né? Não é trabalho de escola, é uma coisa para valer mesmo, né? E a partir daí a gente começou a aprofundar essa possibilidade dentro dessa casa ateliê onde a gente vive, trabalhando com alguns estudantes, em que onde a gente pensa o trabalho e o viver como uma coisa só, né? E o conviver como uma coisa só, né? Então as pessoas que estão ligadas
a esse lugar e ao nosso trabalho, partilham da nossa vida comum, né? A gente cozinha junto, come junto, ajuda na organização do lugar, né? E ao mesmo tempo pinta, desenha, estuda, lê, né? Isso é a nossa escola, né? Um pouquinho desse espírito a gente tenta trazer para cá. Oi, foi aí. Uma vez eu fui ouvir uma palestra e me perguntaram assim para o pessoal o que tinha a primeira vez que cada um de nós, né, que estava ouvindo, tinha entrado em contato com a arte, a primeira vez na vida. Você pode me falar? Como foi a sua vez? É difícil porque eu acho que essa ligação foi desde muito pequeno, assim, desde antes eu acho que aprendi a falar, já desenhava, pintava, né? E nesse sentido eu tive muito respaldo em casa, né? Eu lembro ainda muito pequeno, assim, não sei, imagino que já ter uns 6 anos, hein? Minha mãe fazia umas tintas com farinha, água e anilina, né? Ela fazia umas tintas, eu tenho isso muito vivo na lembrança ainda, da cozinha, ela preparando, depois me melecando com tudo aquilo. É uma tinta comestível, né? E barata também, porque na época a vida era dura. E meu pai também, meu pai era, aí não sei, eu acho que ainda estudante, né? Vocês ainda eram estudantes nessa época, fazendo pós, né? Um de biologia, meu pai de física, e estava começando esse negócio de computação na época, né? E ainda tinha aqueles computadores ocupavam uma sala, assim, tinha aqueles cartões, eram uns cartões de papelão, assim, perfurados, né? E eu lembro que era comum, não sei se era todo dia, mas eu lembro de ser isso uma coisa muito frequente. Assim, eu chegava à noite com um pacote daquele formulário, daquele papel de impressora matricial que tem aquele... Hã? Ele era... E tinha aqueles furinhos que você destacava, né? E que eu acho que é uma coisa que, de um lado estava impresso com alguma coisa, enfim, e tinha um que era amarelo, outro que era branco, e você trazia esse pacote, eu queimava esse pacote inteiro desenhando, no dia seguinte recebia um outro pacote que eu desenhando, né? Todo dia eu queimava uma pilha desse papel desenhando, né? Então essa ligação eu acho que foi desde sempre, sem, claro, ter a consciência de que isso era arte. Para ser sincero, até hoje eu não tenho muito interesse pela arte, se for fazer uma revelação. Essas coisas de arte, assim, coisas do mercado de arte, das instituições de arte, de artista, isso é uma coisa que realmente nunca me chamou muito interesse, muita atenção, assim. Para mim tudo isso é natureza, é a possibilidade que eu tenho de me aproximar da natureza, de olhar para uma árvore, olhar para um pássaro riscando o céu, assim, uma nuvem chovendo, né? Para mim essas coisas que são importantes, assim. O desenho, a pintura, a gravura são meios de me aproximar da grande natureza, né? Eu nunca penso muito em arte, assim, no que isso significa do ponto de vista da arte. E é claro que eu incluo dentro dessa natureza outras obras de arte, né? Quando a gente olha um Rembrandt, assim, a gente olha um Rembrandt igual a gente olha uma nuvem, né? É um negócio que tem uma inteireza de uma coisa que a gente chama de natural, né? Mas nunca penso muito em arte, assim, sinceramente, assim. Eu penso sempre em estabelecer uma conexão com a vida, assim, e esses instrumentos da arte me ajudam a fazer isso. Oi. Você disse que
renato geravam diálogos mudos. E muitas vezes isso gerava uma imagem que não se queria ou não se sabia. Sim. Como é esse processo de captar um diálogo mudo, uma coisa que... Eu podia ler um texto que a Isa me escreveu outro dia no WhatsApp. Eu vou ler esse texto. Acho que pode ser parte da resposta, né? Depois eu falo mais algumas coisas. A Isa abre uma exposição semana que vem, quinta, né? Que vem. Que eu, se fosse vocês, não perderia. Que é também dedicado ao retrato, no CIS, Guanabara, né? Abre às 5 horas na quinta-feira que vem. Ela tinha que marcar no mesmo dia da palestra do Renato. Mas pode passar antes. Eu não consigo voltar aqui no ateliê, vou depois. Mas olha só o que ela escreveu, olha só. Posso ler, Isa? Me sinto posando para o tempo, para uma desajeitada existência que ultrapassa o pintor e o modelo. Uma terceira coisa revela algo de divino, um encontro físico, uma fusão na matéria da tinta no gesto. Uma barreira parece ser atravessada ali, o objeto, o artista e o modelo. Que momento sagrado esse em que nos colocamos diante do tempo, sentados de peito aberto, de olhar firme para aquilo que vemos e não vemos. Muita clareza. O ser humano é forte e delicado, atravessa a existência, entrega o peito e as costas para serem invadidos por ela. Sem controle e firme, pose e pintura. Quando paramos, percebemos a quem temos encarado. Não é para nós que os modelos posam. Assim mesmo compartilhamos o silêncio de uma certeza, de um não saber sabendo, por conta dos olhares dos que moram à beira do rio, pinturas faíscas. Legal, né? Hoje a gente vive essa grande confusão, né, em que a vida privada e a pública se misturam a tal ponto que a gente tem uma dissolução de ambas, né? E nesse sentido eu convido vocês realmente a virem, se puderem, as palestras do Renato, porque ele vai abordar o retrato, né, começou desde a antiguidade clássica até os dias de hoje, e fundamentalmente deu para perceber que ele vai falar muito disso, porque existiu até o momento uma separação entre a vida privada e a vida pública, né? E a política, ela nasce desse entendimento, coisa que a gente simplesmente deixou de vivenciar. Hoje a gente não tem mais política, né? E o retrato, ele surge desse entendimento, né? Aquilo que você oferece para o público e aquilo que você guarda para o seu ambiente privado, né? O público sempre esteve associado à força masculina, o privado sempre à força feminina. E dessa complementação do masculino e feminino se produziu uma sociedade, né? Estou falando de homem e mulher, estou falando de forças, né? Energias, né? Hoje o que a gente tem é uma diluição disso, porque você tem o privado, aquela coisa mais, vamos dizer, pequena do privado, sendo alçado à estatura de público,
né? Então é isso, você vai no Facebook, você vê foto do jantar com a família, do prato, foto com o filho, com o cachorrinho, né? Quer dizer, é coisa que era totalmente impensável até pouco tempo atrás, né? Quer dizer, a figura pública, ela passava necessariamente pelo um filtro transcendente, né? A imagem pública passava necessariamente por um filtro de transcendência que visava atribuir àquela imagem valores, de certa forma, universais. E aquilo que permanecia ainda no âmbito individual, privado, era guardado, era respeitado. Hoje não, hoje tem essa sobreposição daquela coisa medíocre, privada, ela é apresentada publicamente, né? Então o selfie, essa coisa toda tem a ver com isso, né? Você exalta a sua pequenez, né? E isso é colocado no mesmo pódio, né? No mesmo que ocupava antes a figura de um Apolo, de uma Ísis, né? De um deus, assim, né? Então, a gente está totalmente imerso nessa cultura da construção da personalidade, né? E mais do que nunca a preocupação excessiva em construir essa personalidade. A gente não tem noção do tamanho da prisão que a gente está criando para a gente mesmo. Que essa preocupação excessiva em construir essa personalidade, esse personagem que você oferece publicamente, praticamente anula a possibilidade de você ter um encontro com quem você é de fato, que é um tal grau de identidade, de identificação com esse personagem que precisa a todo custo ser vendido, né, socialmente, que a possibilidade de realmente um reconhecimento íntimo, sincero, né, doa quem doer, né? Quase que se anula. Então, assim, quando a gente começa um retrato, a primeira coisa que a gente encontra é essa máscara, né? A primeira coisa, no geral, que a pessoa oferece para você, que o modelo oferece para você, é essa máscara, né? É a imagem que ela quer vender, né? E se você for pensar no retrato público, o retrato público, ele lida fundamentalmente com isso, com a construção desse personagem. Um exemplo magnífico que a gente tem disso é a obra do Velázquez, que foi o pintor principal do rei Filipe IV. E se você vê o primeiro retrato, o retrato que ele apresentou para ser aceito na corte, e os posteriores, você percebe essa construção. O primeiro retrato que ele fez, e o rei Filipe IV realmente não era um exemplo assim, de bela figura, né? Era um cara meio esquisito, assim, tinha as proporções um pouco inusuais, assim. É um retrato muito naturalista, assim. Então tinha aquela coisa um pouco atarracada, que ele tinha um queixo enorme, um lábio, era uma característica dos Bourbon, né? Aquele lábio inchado, assim, era uma pessoa um pouco esquisita. E o Velázquez, o primeiro retrato é muito naturalista, e ele é aceito pela capacidade justamente naturalista dele, pela verdade com que ele conseguiu captar as feições do rei, mas ele recebeu uma crítica, falou, porra, e ele teve essa mesma reação quando ele pintou o Papa, que é um retrato terrível, né? Você olha aquele retrato e você dá medo, né? Você já entende tudo, quem é aquele sujeito, né? E apesar de ele ter sido pago e
elogiado pelo retrato, o próprio padre falou, ele foi fiel demais, assim. E aí você vê assim como o Velázquez, aos poucos, ele vai construindo a figura do Filipe IV. Então ele vai alongando, por exemplo, o pescoço, ele vai suavizando alguns traços, ele vai construindo, ele vai dignificando aquela figura que não tinha nada de digno, era um sujeito estranhão, assim. Então, só que ele faz isso com uma arte, com uma inteligência, que ele faz isso sem abandonar a fidelidade ao modelo, né? A gente continua vendo o Filipe IV lá, mas com toda essa dignidade postiça, mas feita de uma forma tão inteligente que ela nos aparece como sendo natural, né? Então, toda a história do retrato tem a ver com isso, com essa construção, né? Dignificar o modelo, né? E o próprio modelo, quando senta, ele oferece essa imagem, né? Que ele julga ser a mais interessante da própria figura. E aí esse trabalho de longa duração, que é a pose, né? Às vezes 1, 2, 3 horas, durante semanas, às vezes anos, né? Olha, eu nunca vi alguém que resistisse assim, 1 hora, cedo ou tarde, essa máscara cai. Essa coisa toda desmorona, porque ninguém consegue sustentar esse artificialismo por tanto tempo. E aos poucos essa máscara vai sendo desfeita e até mesmo esquecida. Isso que é maravilhoso nesse processo, assim. Que ele é quase que o Renato fala da farmacói, né? Justamente, esses retratos são farmacói, quer dizer, é o veneno que, usado em pequena quantidade, cura o sujeito, mas se usado em grande quantidade, mata o sujeito. Então a gente parte de uma coisa que seria vaidosa, egóica, né? Uma coisa de afirmação dessa vaidade, desse ego, dessa autoimagem. E a partir desse trabalho contínuo, a gente vai transformando isso numa coisa que é o oposto disso. É uma coisa muito rara. Quem fica no dia a dia, na vida cotidiana, olhando para uma outra pessoa durante 2, 3 horas? Eu lanço um desafio: nem os casais mais apaixonados fazem isso. Ficar 3 horas olhando assim para o rosto do sujeito durante 1 ano. É preciso muita paixão, e é isso mesmo que nos move. É uma relação de apaixonamento mesmo. É uma relação totalmente passional do pintor com o modelo. É um apaixonamento extremo, assim, que é o que possibilita você realmente amar fazer aquilo, né? Ficar olhando, com interesse assim infinito, né? Pela pessoa que você está pintando. Isso vai gerando um relaxamento, um despojamento, melhor dizendo, que produz nesse encontro, como a Isa falava, um encontro com algo, com um sujeito que não é nem o pintor nem o modelo, mas que a gente pode chamar desse ser, do ser. Você tem um encontro com o ser, e o ser não é personal, né? Existe um ser, né? O ser que se manifesta no André, o ser que se manifesta no Neto, o ser que se manifesta na Mariana, né? E é nessa experiência você começa a entrar em contato com esse ser, né? Então é fundamentalmente uma experiência de comunhão, porque não existem 2 seres, existe um ser, né? Então esse reconhecimento do ser
é que produz a possibilidade de conexão. E é isso que chega, se você tiver alguma sorte, na pintura, né? E é isso que a gente vê nesse vídeo maravilhoso que o Vinícius fez, naquela última cena com aquela criancinha de 7 meses, com aquele bebê que olha a pintura e tem uma reação de espanto, de alegria, de exultação, assim, que é inacreditável. É um ser que ainda mal, quer dizer, que mal recebeu os rudimentos da cultura, da educação, né? E que reconhece numa imagem pintada algo mais, né? A gente fez uma experiência com essa mesma criança, que é a Maia, para a qual, inclusive, a gente dedica o vídeo, né? A gente fez a experiência de colocá-la diante do espelho, mostrar um vídeo ou uma foto, e ela não tinha essa reação. Mas diante da pintura, ela sempre, a cada vez, sempre que a gente tornava a apresentar a pintura para ela, ela ficava assim nessa euforia. E para mim isso foi uma das experiências mais fortes que eu tive na vida, foi presenciar isso, assim, porque ali ficou muito claro que a gente está trabalhando com coisas que são muito fundamentais, assim, que estão presentes em todos os indivíduos. Talvez as crianças estejam mais abertas ainda a perceber isso, porque quando a gente faz um risco, dá uma pincelada, a gente não está só simulando uma aparência de algo para o qual você está olhando, você está injetando com esse gesto uma energia naquele suporte. Nesse aquele mito que o Renato trouxe na aula dos irmãos gêmeos, que a mãe era uma pitonisa, e ela pede para a deusa a imortalidade, e a deusa para fazer ela se colocar no lugar dela, né? Transforma então os 2 filhos em 2 estátuas, né? Então, mas olha só a precisão e a abrangência desse mito, né? Quando você faz um gesto, dá essa pincelada, talha essa pedra ou risca esse papel, você injeta ali uma energia. Essa energia fica ali. Essa energia não precisa comer, beber, dormir, entendeu? Então essa energia ela vive eternamente naquele suporte. Ela não é uma coisa morta, não é uma coisa inanimada. Um desenho é uma máquina de energia. Não estou falando de forma figurada, uma turbina de uma hidrelétrica é um desenho. O que é uma turbina de uma hidrelétrica além de um desenho? E é uma coisa que é um desenho que é capaz de transformar água em fogo, energia mecânica da água em energia elétrica, né? E o que produziu isso? Um desenho, não é outra coisa, né? Então, quando você faz esse gesto, você injeta essa energia, e essa energia ela conduz. Ela é condutora dessa experiência, desse encontro. Então, de certa forma, um retrato pintado, ele de alguma forma, retém algo do modelo, algo do pintor e algo que nasce dessa relação, que não é nem o modelo nem o pintor, né? É uma coisa que a fotografia não produz. Produz outras coisas, de outras formas, mas esse tipo de coisa não, porque não tem um gesto, não tem... Né? Então, isso eu queria chamar a atenção, porque nenhum retrato aqui da exposição foi feito a partir de fotografia, sempre a partir desse encontro. Porque para nós o importante é esse encontro, não é fazer uma figurinha, né?
não é fazer uma figurinha para não sei quem, mas é realmente estabelecer esse convívio, né? Que é isso que pra gente que vale, que é legal, né? O que mais? Pois não. Nesse sentido que você o mais difícil ou mais fácil é você retratar alguém que você conhece profundamente. Não é uma pessoa da rua que você está pegando o retrato instantâneo. É difícil também responder assim de uma forma linear, porque realmente tudo isso é um grande mistério e a gente tem o menor controle sobre isso. De certa forma, quando você pinta muitas vezes a mesma pessoa, você, vamos dizer, se habitua às formas dela, você vai cada vez, vamos dizer, aprofundando o seu entendimento dessa pessoa. Quando você vê pela uma primeira vez, sempre tudo é muito novo, você fica um tempo só tentando colocar as coisas no lugar, né? Mas, às vezes, essa pessoa que você acabou de conhecer, ela te apaixona de um tal grau que essa paixão produz uma inteligência que dá conta da coisa, né? E às vezes o convívio, vamos dizer, mais demorado com alguém, ao contrário, pode produzir, por exemplo, um acomodamento, uma acomodação, assim, né? Então, na verdade, não tem muita regra, assim, né? No geral, quanto mais a gente pinta uma pessoa, mais a gente se aproxima, né, dessa pessoa, mas isso não é regra mesmo. Às vezes tem retratos que saíram numa única sessão, uma pessoa que eu encontrei uma vez, e eles têm, pelo menos para mim, uma potência assim, igual superior de um retrato que fiquei 1 ano pintando, de uma pessoa que eu já tinha pintado várias vezes, né? A gente tem, pois não. A tendência de você ressaltar uma personalidade da pessoa que você conhece na pintura, mesmo que ali o modelo na hora não esteja te... Sim. Essa é a dificuldade de pintar alguém que você conhece mais, né? Talvez de projetar nessa pintura todo esse conhecimento, né? E todo o esforço da observação é um esforço de esquecimento, né? De você tentar não projetar, realmente ver, deixar entrar a informação em vez de produzir informação. E isso é muito difícil. Isso é muito, muito difícil. Às vezes, você repara que às vezes num trabalho assim, às vezes de meses, você percebe alguns instantes em que você realmente olhou assim, né? É um esforço contínuo de tentar ver, né? E não de projetar, né? Essa é a primeira coisa que você descobre quando você tenta... Olha só que coisa, né? Porque a resposta, vamos dizer, mais convencional para isso é a abstração, né? Então eu vou fazer abstração, né? Mas na verdade é a figuração, é quando você se propõe a ver que você tem um contato mais contundente com essa questão. Mais uma vez, Faro McCoy, né? É justamente criando essa situação altamente artificial e rígida, que é a pose, a pintura pose, é que a gente tem condição de adentrar num campo de liberdade e de naturalidade absurdo. É através da coisa formal, né, rígida, é que você acessa essa liberdade, essa natureza, né? Por quê? Porque você percebe o fenômeno, você percebe a força do fenômeno, a força da máscara,
né? É só quando você tenta olhar mesmo essa máscara de frente, não negá-la, mas olhar mesmo de frente, é que você vê a espessura dessa máscara, né? E de vez em quando é possível atravessar, né? E é nesses instantes em que você consegue atravessar é que você capta essa coisa que a Lisa falava, essa coisa invisível, né? E que faz aquele retrato ter um aspecto de uma coisa viva, né? Uma coisa... Essa é a coisa mais incrível, assim. Porque senão seria só uma coisa até, vamos dizer, redundante, né? Pinta um rosto, depois pinta outro rosto, depois pinta outro rosto. No fundo, essa exposição é isso, é um monte de pinturas que não variam muito uma da outra, né? Elas não têm... Como? Seria mais uma foto do que um retrato. É um compromisso com reforçar o aspecto, vamos dizer, externo, né? É reforçar o fenômeno, né? E a gente acha que é possível nesse trabalho, através do fenômeno, encontrar algo que está além do fenômeno, né? Que é uma coisa da qual a gente não pode dar muita informação, a não ser através da pintura. Pois não. Sobre essa coisa do olhar e do julgamento, né? Hoje eu estava passando na frente do ateliê, naquela florestinha lá, né? Eu vi 3 pássaros que eu nunca tinha visto. Os 3 pássaros, eu passei de bicicleta, fiquei encantado porque eu nunca tinha visto aqueles pássaros, né? Eram mais ou menos desse tamanho, e aí está a questão. O olhar é um julgamento, na verdade, né? Então eu passei ali rapidamente, não consegui voar. E eu não sei se eles eram verdes ou azul. O azul, eu estou decidindo ainda, na verdade, se eles eram verdes ou azul. E eu ia escrever com bicos longos, mas eu acho que esse pássaro de bico longo não deve existir, então eu devo ter inventado isso. A fotografia, como ele disse, deveria dar conta disso. Mas na hora de fazer o retrato, você vai ter que dar conta em coisas mais complexas, né? Não é se é azul, se é verde ou se o bico é longo. Exatamente. As decisões é se a pessoa está cansada ou está triste. E como representar isso? Nem a fotografia talvez deve ser capaz de decidir essas coisas. Sim. Porque a fotografia não decide. Né? Ela retrata. Ela transporta para dentro da película aquilo. Agora, no retrato, essas decisões vão ser mediadas pela técnica, de alguma forma. Né? Então, você vai usar a cor para dar tristeza. E você vai decidir o traço para poder dar algum tipo de densidade, alguma coisa ali que você vai decidir entre uma imagem triste ou uma imagem cansada, né, da pessoa que está ali na sua frente. Então, essa interação é que é a grande dificuldade, né? A luta, eu acho que é essa, né? Essas coisas da interação da técnica. Então eu queria perguntar assim, da questão da técnica, né? É só exercício? É só exercício de repetição e anos a fim, observando e trabalhando? Ou tem mais alguma coisa? Porque de novo tem aquela coisa da briga aí, eu vou falar mais, aqueles dois grandes compostos de artistas, né? O poeta pela falta e o poeta pelo excesso. Aí você tem um monte de exemplos, caras que fazem coisas incríveis e desde os 16 anos. Né? Sim. Irritantes, inclusive. E tem aquele cara do trabalho que executa esse fanático, né? Aí no final da vida ele consegue fazer alguma coisa fantástica, mas por absoluta dedicação completa. Sim. Eu vejo sempre esses dois polos de artistas, ou trabalhadores, ou poetas, ou alguma coisa assim. Sim. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre esses dois opostos, se é que existem. Então, a primeira coisa é que esse pássaro de bico longo existe mesmo.
E ele realmente tem uma cor indefinida. Ele tem uma cor que, dependendo como a luz bate, às vezes é um cinza azulado, um cinza... É o corocoró, né? Corocoró. Parece uma ibis, né? O ibis egípcio, né? E eles realmente andam por ali. E realmente é um bicho maravilhoso porque ele é indefinido, né? Ele dá esse nó, assim. Esse meu mestre, ele fala da técnica de uma forma que eu acho muito precisa e interessante. Ele faz uma distinção entre técnica e procedimento. A gente normalmente confunde uma coisa com a outra. Normalmente a gente chama de técnica aquilo que ele define como procedimento. Procedimentos são as receitas, né? São como fazer tal coisa, como você prepara o fundo de uma tela, como você escolhe as cores, mistura, como você pega o pincel. Isso, quais as etapas, por exemplo, que você pode seguir para construir uma pintura, né? Isso tudo é procedimento. Técnica, na definição dele, é algo construído sobre um tripé que se sustenta numa coisa que ele chama de praxis, que é isso que você está falando, fazer, prática. Num outro apoio, que é a história, ou seja, o conhecimento que você tem de outros fazeres, de outras pessoas que fizeram também aquilo que você está fazendo, né? Ou seja, o conhecimento. E o outro apoio, a poética, ou seja, algo em você que precisa se manifestar, precisa dizer algo, precisa transbordar, né? E com uma forma específica, né? Com um jeito próprio, né? Então, a praxis, a poética e o conhecimento histórico produzem a técnica. Então, a técnica não é a simples aplicação de um conhecimento, de uma receita, né? A técnica, para começo de conversa, é algo individual. Não existe a técnica da pintura, a técnica do esfumato, a técnica do claro escuro, entendeu? Esse tipo de coisa. Não existe isso. Existe a técnica do Ciro, a técnica da Diana, a técnica do Vinícius. Não é algo que você possa pôr numa prateleira. É algo que está totalmente embebido no ser do artista. É produzido por essa experiência, né? Sempre vai ter um aspecto que é próprio, mas que é baseado nessa, né? Você tem que ter alguma vontade de se manifestar e alguma alegria nisso e uma inteligência que nasce dessa alegria de querer fazer alguma coisa com um jeitinho especial, assim, né? Isso tem a ver com a poética. Outra coisa é essa vontade de realmente conhecer o máximo que você puder sobre aquilo que te encanta, te comove, né? Então, estudar outros artistas, né? Estudar outros momentos da história e tal. E, sobretudo, a prática, fazer, quer dizer, que é onde você vai fundir isso com a tua existência. É onde você vai realmente se apropriar de todas essas coisas, né? Então, a partir daí, um trabalho real começa a se desenvolver, né? Agora você, no fundo, na sua pergunta, você traz a questão do dom, né, do talento e tal. Das facilidades, né? E o que a gente
consegue averiguar, assim, observando o caminho de vários artistas, é que realmente existem pessoas com mais facilidade que outras. Essa facilidade não necessariamente ela é vantajosa, né? Porque e a gente tem dentro da tradição até aquela historinha do coelho e da tartaruga, né? Eu já vi tanto isso. Eu mesmo considero que sofri e sofro até hoje disso, assim. Às vezes você tem uma facilidade para uma coisa e aí você, por isso, acha que está garantido, né? E trabalha menos do que o outro que já percebe desde o começo que tem dificuldade e vai trabalhar com muito mais afinco, com muito mais perseverança. E às vezes você vê esse sujeito avançar muito mais, crescer muito mais do que o outro, que se amparou na sua facilidade, né? Porque, e aí é uma coisa importante, porque não é uma competição. Não é uma questão de você comparar um com o outro, mas você comparar aquilo que você pode como potência e aquilo que você realizou, né? Quer dizer, o quanto você se distanciou, vamos dizer, daquela situação embrionária. Às vezes tem um cara que parte de uma grande dificuldade e depois de anos de luta, ele ainda está, do ponto de vista assim mais externo, aquém de um outro que já nasceu com uma grande facilidade. Mas se você analisar do ponto de vista do caminho dessa pessoa, o desenvolvimento dele foi muito maior. O outro continuou no mesmo lugar. Então, assim, quem que ganhou essa corrida, né? Se você for até comparar nesse sentido, né? Eu acredito que se você conseguiu se desenvolver mais, você andou mais, né, do que o outro que continuou numa zona de conforto porque já nasceu com uma facilidade. Isso é uma coisa, né? A outra em relação à questão do dom, da vocação, né, do talento, né? A gente pode abordar de duas formas. Assim. Primeiro, essa coisa é uma coisa seríssima, coisa talvez a mais importante da vida da gente. A gente entender que todo mundo nasce com uma vocação, com dom. Assim. Ou seja, todo mundo nasce com uma possibilidade de desenvolvimento, né? E que o único trabalho, a única obrigação que a gente tem como existência é descobrir qual é esse dom, qual é essa vocação. A nossa única obrigação como ser é descobrir isso. Não adianta ficar se distraindo com outras coisas. Daqui a pouco morre sem ter, né, sem ter achado. Primeira coisa, aliás, a educação deveria servir para isso. Né? Talvez as pessoas um pouco mais de idade até que eu, porque eu era muito criança quando isso existiu, a gente tinha os colégios vocacionais, né? Foram fechados pela ditadura, né? Escolas vocacionais em São Paulo. Escolas públicas, né, de alto nível, né, com professores altamente preparados e que eram organizadas e abrigavam pessoas das mais diferentes classes sociais e eram organizadas com esse sentido, de promover o despertar, né, da vocação, quer dizer, trabalhar com a capacidade de escuta, né, ser capaz de ouvir essa voz interior, né, e a partir daí se desenvolver, porque olha, qual o sentido de você produzir um desenvolvimento de uma coisa que não é sua vocação? Não tem o menor sentido isso. A primeira coisa que você tem que descobrir é o que você tem que fazer, né? Senão, qual o sentido dessa trabalheira toda, né?
Então, a questão da vocação e do dom é fundamental, né? Mas ela pode ser definida fundamentalmente não necessariamente como uma facilidade, que eu abordei há pouco, mas pode ser definida como como o amor por uma determinada coisa, um determinado caminho, né? Determinada atividade. No fundo, a gente, quando fala de dom, de vocação, a gente está falando de amor. Você ama tanto aquilo, você está tão apaixonado por aquilo, que você quer fazer aquilo o tempo todo, o máximo de tempo que você pode, com muito compromisso, muito envolvimento, muita paixão, né? Isso te leva necessariamente a um desenvolvimento, né? Então, não é que o cara tem facilidade. Então, dom e facilidade são duas coisas diferentes. Porque às vezes o cara tem facilidade e não tem dom, ou seja, ele tem facilidade para fazer tal coisa, mas não é aquilo que é a coisa que o apaixona, né? É curioso isso, né? Às vezes alguém ganha de presente uma coisa, mas mas eu não quero isso, eu quero outra coisa, né? Acontece isso bastante. E a gente tem exemplos extraordinários na história recente da arte. Por exemplo, o Cézanne, por exemplo, que é um dos maiores, né, pintores que a gente pode observar no Ocidente. O cara que não tinha facilidade nenhuma com desenho. Lutou muito. O Van Gogh mesmo também. O Van Gogh tem desenho do cara que você fala, meu Deus, né? E no mesmo, às vezes com espaço de 2 dias, tem desenhos que você fala, meu Deus! Só, né? A gente é um cristal, assim, não é? A gente não... Às vezes... E o Renato falou uma coisa muito bacana, se referindo aos gregos, né? Nossa época, a gente atribui esses valores, a inteligência, a arte, essas coisas todas, o dom está uma coisa pessoal. Então você pensa que é você que teve a ideia, né, a ideia, né, como uma coisa pessoal. Então fui eu que inventei isso, eu que produzi isso, isso é meu, né? Os antigos não tinham essa percepção, né? Que é óbvio, não faz o menor sentido isso. A ideia, ela existe, a ideia está aí, né? Você é um canal dessa ideia, de manifestação dessa ideia. Você é um canal de manifestação dessa inteligência, né? Desse amor, né? Essas coisas não estão aprisionadas no indivíduo. O indivíduo é instrumento de manifestação dessas potências, né? Então, atender a vocação é fundamentalmente entrar em sintonia, se harmonizar com essas forças, com essa grande natureza que quer se manifestar. Ela está só esperando você limpar, né? Você limpar o seu vidro, né? De toda essa sujidade, de toda essa tranqueira que você acumulou pela educação, pelos valores que você recebeu, limpar isso para que você se torne um canal de manifestação dessas coisas, né? Então, essas coisas são misteriosas mesmo, são misteriosas. Às vezes demora, às vezes o sujeito... o Gauguin mesmo, ele começou a pintar muito tarde. Ele trabalhava no banco, tinha família, filhos, tal, idade já, né? Homem feito, ele resolve largar tudo isso e pintar, né? E você vê, quando a pessoa entende o que tem que fazer, o desenvolvimento é rápido. Você vê, pouquinho tempo ele já estava pintando muito, assim, né?
O que atrapalha a gente é tentar fazer alguma coisa que não tem a ver com a gente, né? Quando a gente faz aquilo que tem a ver com a gente, é fácil, mas é fácil e difícil ao mesmo tempo. Porque, na verdade, você consegue avançar mais, mas você vai encontrar nesse avanço, claro, dificuldades também proporcionais, né? Mas se você estiver atento a esse tripé que eu falei, você vai ser capaz de enfrentar essas dificuldades com alegria, com ânimo, né? Porque no fundo você sabe que mais difícil que seja, você está fazendo aquilo que você escolheu, né? Então você está feliz, mesmo que às vezes você fique triste, essa tristeza está dentro dessa felicidade. E isso a gente vê no olhar das pessoas quando a gente pinta, né? Essa complexidade, né? Você quando vê os cetáceos, você não vê ninguém sorrindo demais, mas também não vê ninguém com a cara muito carrancuda. Você vê, na maior parte das vezes, uma complexidade de sentimentos, assim, de tristeza e alegria, de presença e ausência, né? De angústia e paz, né? Todas essas coisas convivendo no mesmo rosto, assim, né? E a gente vê essas coisas quando a gente olha bem, assim, tudo isso funcionando junto, assim. E é isso que faz a pintura ser comovente, é essa complexidade, né? Então não é como você se referir, eu uso a técnica para comunicar a emoção de alegria ou a emoção de tristeza, porque eu domino essa técnica, então consigo manipular os materiais para... Isso é um aspecto mais superficial, assim, da arte, sabe? Não digo que não exista isso, existe, mas isso é um aspecto mais superficial, porque é uma arte que funciona dentro de uma mente programada. Então você decide uma coisa e você executa. Agora, o que a gente tenta acessar com esse tipo de trabalho realmente um lugar de desconhecimento profundo, assim. Você entra numa floresta que você nunca pisou e você tenta sair vivo do outro lado. Você não tem a menor garantia que você vai sair vivo. E no meio desse percurso você cai, você se esfola, mas você aprende um monte de coisa, descobre um monte de coisa. Então não tem um projeto, né, definido assim. E a técnica é o que dá para fazer na hora, entendeu? É uma coisa marcial mesmo, assim, né? Uma coisa é o que a educação, o treinamento você teve na academia militar. Outra coisa é quando te jogam ali no desembarque da Normandia ali, cara. O que dá para fazer ali? Dá para tentar ficar vivo, né? O que você pode fazer? O que vai adiantar todo aquele conhecimento ali? E é um pouco com esse espírito que a gente pega a paleta e começa a pintar. É o desembarque da Normandia. Você não sabe se vai sair vivo, né? Essa urgência, essa intensidade é fundamental. É uma coisa de uma transgressão que a gente às vezes não tem consciência. Isso é transgressão. Né? O pessoal às vezes inventa tanta coisa, né? Se joga sangue na cabeça, rola no chão, você faz tanta coisa assim. Vai tentar pintar um rosto para você ver o que é transgressão.